Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. É isso, estamos agora iniciando mais um programa Gente da Gente. E o nosso programa hoje está maravilhoso. Peço para que você não saia daí. Fique ligadinho com a gente porque só estamos iniciando, dando o pontapé inicial. Bom, antes de tudo, eu quero mostrar a você, algo que Deus vai fazer na sua vida através de um grande personagem da Bíblia Sagrada. Mas eu não vou revelar o nome dele agora, não vou falar quem ele é agora, porque o nosso programa Gente da Gente é assim que ele acontece. Ele vem trazendo personagens da Bíblia Sagrada para abrir o seu conhecimento, o seu entendimento e fazer de você uma pessoa mais inteligente. Eu quero intensificar a tua fé. Eu quero intensificar a sua vida espiritual diante de Jesus, diante de Deus. E Deus vai vendo isso tudo e vai, aprovando você na fé e tornando você cada vez mais capaz para receber o alimento e receber a vitória que você espera alcançar em sua vida. Bom, eu quero mostrar a você muito mais, mas antes de tudo, eu quero chamar o Anderson com o nosso amigo. Revela aí, Anderson, quem é o nosso amigo de hoje. Vamos lá, Anderson. Eu sou filho do rei. Tinha direito de andar por todos os lugares, fazer bem o que eu quisesse, afinal de contas, eu era um príncipe. E sabia que eu tinha uma missão já anotada para mim. Quando eu cresci, meu pai virou para mim e me orientou o que eu devia fazer. Eu precisava assumir o lugar dele como rei daquele povo. Deus chegou e me perguntou o que eu queria. E naquele dia eu percebi o cuidado de Deus comigo. E eu pedi sabedoria. Deus ficou feliz com a minha resposta. Disse que se eu pedisse dinheiro, riquezas, bens, ele me daria, mas eu pedi sabedoria e ali ele me deu uma promessa, que eu seria o mais sábio. O resultado disso são os livros Provérbios, Eclesiastes, livros que Deus me inspirou com a sabedoria vinda dele. Prazer, eu sou Salomão. Obrigada, Anderson. Bom, agora depois que o Anderson revelou quem é, eu também já posso falar que, aliás, eu quero ministrar até um pouco sobre ele. Salomão, um homem sábio, poderoso e rico, muito rico. Aliás, o homem mais rico do mundo, depois de Jesus, porque nas mãos do nosso Senhor se encontra toda a riqueza, toda a honra, toda a fama, toda a glória, toda exaltação seja dada ao nome dele, Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, autor de tudo que está ligado à nossa vida. Bom, Salomão, um homem muito rico, e eu quero compartilhando algumas coisas com você e quero deixar aqui apenas um versículo. Depois eu comento um pouco mais nos próximos blocos. Olha o que diz aqui, em 1º livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 29. Preste atenção. Vamos lá, bem ligadinho, olha o que diz. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Bom, seu pai Davi, porque todos nós sabemos, Salomão, ele foi gerado, pela vidinha lá entre o casal e que estiveram lá aquela noite de amor lá. Enfim, foi lá entre Davi e Betseba, foi gerado Salomão. Salomão, por sua vez, a Bíblia relata que ele construiu um grande templo. Aliás, o primeiro, Primeiro templo de Jerusalém. Quem levantou, quem ergueu, quem construiu foi Salomão. E quando a gente constrói um templo, algo voltado para Deus, não para nós mesmos, o Senhor ele fica derretido, Ele se derrete. Mas por quê, pastora? Porque antes de eu olhar para
aquilo que eu almejo, desejo, espero alcançar para a minha vida, eu preciso primeiro focar a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor para a tua vida? Você já procurou saber? Então eu vou te ajudar. A Bíblia diz que a vontade do Senhor para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Você quer mais? Boa, perfeita e agradável? Então vai procurar por essa vontade. Salomão, ele alcançou fazer a vontade do Senhor. Isso no início. Não quero falar do finalzinho, não. Como é que ele terminou, não. Porque teve uns 3 erros aí que ele deu uma vacilada, uma escorregada. Mas vamos falar de coisa boa. Porque se você consegue chegar num patamar, num nível de fé, né? Como esse homem chegou, né? Ele fala para Deus, olha Deus, eu não sei como é que eu vou fazer para conduzir, né? Para lidar com esse reino, com essa situação. E o Senhor fala para ele, olha, por que tu não me pediste riquezas, nem honra, mas sabedoria? Então sabedoria vou lhe dar. O Senhor deu a ele sabedoria, a riqueza, a honra, a fama, a glória, mas o Senhor foi derramando ali um avalanche de coisas boas na vida de Salomão. E é o que Deus quer fazer na sua vida, mas você percebeu que antes de qualquer coisa, a Bíblia relata que antes dele fazer ou levantar um palácio ou construir algo para ele, ele pensou em construir para Deus? Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Quando você coloca no seu coração em construir algo para Deus, mas pastora, como que eu vou construir para... O que eu vou construir para Deus? Mas me instrua. Olha, quando você coloca no coração de meditar, de buscar a face dele, o conhecimento, a sabedoria, aí você abala o coração de Jesus, né? E o Senhor, ele passa a fazer tudo aquilo que você tem colocado diante dele em oração. No mais íntimo do seu secreto aí, né? Com Deus, no seu quarto, portas fechadas, naquela coisa entre você e Deus ali no seu devocional com o Senhor começa a interpretar os seus sonhos e desejos, a sua vontade. E o que ele faz? Ele te abençoa. Quando o Senhor, ele ouve que o interesse de Salomão não era ser um homem rico, mas era ter sabedoria, o Senhor então provocou isso em Salomão. Fala, Salomão, recebe tudo então. Tudo isso que você quer, mais um pouquinho. É o que Deus faz. Às vezes você está passando por uma dificuldade e fala assim, Senhor, me dá sabedoria para saber, né, lidar com a minha casa, a minha família. Eu não estou sabendo ser mãe nesse momento, ser uma excelente esposa, né, patroa, ou seja, patrão, ou até um empregado. Mas Deus te dá a sabedoria, a capacidade, a inteligência, Ele dá a prudência e você conquista a tua terra, o teu terreno, o seu espaço. Talvez você esteja agora pensando, mas eu não sei nem o que é sabedoria. Como é que eu conquisto a sabedoria, pastora Mônica? Você conquista se aproximando de Jesus. Toda pessoa que se aproxima de Jesus, crendo que Ele existe, ele vai ser galardoador de todos que o buscam. Todo que busca vai achar. Todo que bate, a porta se abrirá. Quando você o busca com confiança, crendo que Ele existe, Ele então começa a te galardoar. O que é galardoar? É recompensar. Salomão foi recompensado por Deus, porque ele começou a se aproximar de Deus. Ele preparou uma casa, um templo. Ele construiu o templo de Jerusalém. E aí, o que você tem construído para o Senhor? Ou você só pensa, né, em si mesmo? Você só olha para o teu umbigo e não olha para aquilo que está ao seu redor. Pastora, mas o que seria uma construção hoje, espiritualmente falando? Pregar o Evangelho é uma construção. Falar do amor de Deus é uma construção. Incitar as pessoas a agir por fé é uma construção. Levar as pessoas a serem batizadas em línguas estranhas, né? Também nas águas, é uma construção. Você vai levantar, você vai erguer o templo, você vai falar para o Senhor, Senhor, olha aqui Deus, quantas almas eu ganhei para ti? E a Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. O Senhor vai lhe dar muito mais sabedoria. A sabedoria, a Bíblia diz que com ela edificamos uma casa. Isso ele fala para as mulheradas, né? Ó, mulher, com a sabedoria você edifica uma casa. A tola derruba, destrói
com as próprias mãos. A sabedoria é muito importante. Não tem um ser humano na face da terra que, se deixar de usar a sabedoria, que vai ter êxito em alguma coisa. Pois eu digo que não vai ter êxito. Por quê? Porque somente tendo sabedoria é que Deus nos dará a estratégia para saber lidar com o nosso emocional, com o nosso dia a dia, com os embaraços da vida, com as preocupações, com tudo aquilo que passamos, vivemos ou enfrentamos e que talvez já está diante de você. Mas por que você não consegue? Porque te falta sabedoria. A Bíblia diz que quando nos falta algo, é só pedir. Peça, porém, com fé, que Ele lhe dá deliberadamente. Nós vamos falar mais, hein? Mas, por enquanto, até aqui, porque eu quero chamar um break e daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o nosso programa Gente da Gente. Eu estou aqui, pautada na palavra para compartilhar, para dividir com vocês essa mensagem. E eu quero dar continuidade. Eu estava no bloco anterior, eu comentava no primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 4, no versículo de número 29, eu dizia: e deu Deus a Salomão sabedoria, ou seja, Salomão só fez obras grandiosas. Esse homem, ele foi um homem muito sábio, muito inteligente, um homem muito firme, mas, como eu falava, também no primeiro bloco, deu uma vacilada, mas eu não quero falar dos vacilos dele, porque quem nunca pecou, Quem nunca errou, atira então a primeira pedra. Como disse Jesus lá para a mulher adúltera, a Bíblia diz que eles saíram de um a um, de fininho. Mas por quê? Porque a pessoa ela é passiva de erros, mas bom é que não erre. Errando, humilhe-se diante de Deus, se arrependa, busque o primeiro amor, ore a Deus, abra seu coração, faça como Davi. Confessei-te os meus pecados e a minha maldade não encobri, não encubra nada. Seja sábio, temos falado de sabedoria, Eu, no bloco anterior, comentava que com a sabedoria se edifica uma casa. Eu acredito que Salomão, ele conseguiu construir, levantar, muitos templos, muitas obras foram feitas através da vida desse homem. Ele conseguiu concretizar, concluir todas estas obras, palácios. Mas por quê? Porque era uma pessoa que buscava ter sabedoria. Pastor, o que é sabedoria? A sabedoria é toda pessoa que ela procura se aproximar de Jesus, de Deus. Jesus é a palavra. Uma vez que eu me aproximo de Jesus, eu vou ter a prudência, o entendimento e a sabedoria para que eu venha conseguir tomar minhas decisões, me posicionar de forma correta. Não de uma forma prepotente, orgulhosa, altiva, não, porque eu sei o que eu vou fazer, eu sei como é que eu devo fazer. Não, nós não sabemos nada. Nada. É verdade. Não adianta você achar que é dono do seu nariz, que vai fazer do seu jeito. Não. O controle está nas mãos de Deus. Agora, fato é que, se você também se deixar ser controlado por Ele, porque tem pessoas que, ela sabendo disso, ainda assim, ela tira, o controle das mãos de Deus e fala: pode deixar, Senhor Deus, que eu mesmo controlo minha vida. Certo ou errado? Erradíssimo, Porque vai dar tudo errado. É o Senhor quem sabe tudo a teu respeito. A Bíblia diz que Ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo você tem no alto da sua cabeça. Eu faço uma pergunta muito breve. Você sabe quantos fios de cabelo você tem no alto da sua cabeça? Sabe não. Por quê? Porque tem coisas que é só para Ele. E aí, pastora, como é que vai ser naquele momento? Pois é, se você não tem a sabedoria, do alto, presta atenção, porque tem pessoas que elas são sábias, humanamente falando, Porque existe a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Eu estou pregando aqui
a sabedoria de Salomão, a que veio de Deus para Salomão. É essa que você precisa buscar. Sabe por quê? Nós temos os 5 sentidos, né? Olfato, tato, paladar, enfim. Nós temos a audição. Várias situações vão nos levar para a gente tomar decisões assim, tipo piloto automático. Eu vou decidir, eu vou fazer, vou acontecer. Mas sem a sabedoria de Deus, vai dar errado. Você vai tomar decisões erradas e vai fazer escolhas erradas. O Senhor, Ele só fala uma coisa para nós. E o que Ele fala? Ele fala que Ele põe diante de você bênção e maldição. A escolha é sempre sua. Escolhe, pois, tu a bênção. Ou seja, Ele dá a dica. Ele dá a dica. Quer um exemplo muito prático, muito básico? João 21. A Bíblia relata sobre Pedro. Pedro, vou pescar, palavra de afirmação, vou, e foi. E foi com os amigos. Foi para aquela pescaria. Que pescaria? Não. Pescaria, ó, xoxa. Sabe por quê? Nada apanhou. Mas faltava sabedoria. Jesus não estava presente. Quando Jesus se apresenta e fala para Pedro, Pedro, tem alguma coisa de comer? Ele diz, não, Senhor. Aí o Senhor Jesus fala para Pedro, Pedro, lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando ele pega aquelas palavras, quando ele usa aquelas palavras, quando ele foca com sabedoria naquilo em que o Senhor Jesus havia transmitido para ele, para Pedro, a rede volta cheia, cheia de peixe. Mas lembrando, ao lado dele tinha vários amigos, os filhos de Zebedeu, Dídimo, multidões ali, por perto. Ninguém conseguiu fazer nada por Pedro, ele continuava com fome. Sabe quando ele conseguiu o resultado que ele esperava? Quando ele teve a sabedoria. Quando ele teve a sabedoria, não humana, mas aquela que veio do alto, a direção que Deus está te dando. Quando você usa essa sabedoria, você passa a ser dirigido por Deus. E nesse direcionamento você não erra mais, porque Jesus entrou ali, se manifestou ali e falou, Pedro, simples, você passou a noite toda e nada apanhou, mas peço-te que lance a rede à direita do barco. E ao lançar a rede, ele achou muitos e muitos peixes. Ele conseguiu voltar com a rede cheia. Agora, você pegou uma coisa? À direita do barco. Pastor, não entendi. Direita do barco. Sim, ele deu o ponto de referência. Direita do barco. Lado direito, lado esquerdo, mas do barco. E aí? Você está preparado para receber direcionamentos? Para andar com a visão que Deus quer dar a você? Você está preparado para receber sem perder tempo? Ô jovem, adolescente, ô ser humaninho, vamos lá, povo de Deus abençoado, ô raça eleita, propriedade escolhida do Senhor. Você está preparado para receber direcionamentos de Jesus, do próprio Deus? Pois é, até o ponto de referência Deus quer lhe dar. E Ele vai dar. Você pode ter certeza. Bom, nós vamos a um VT agora com o Anderson. Certo dia, meu supervisor chegou na minha sala e me propôs um desafio. Coordenar uma equipe maior e mais difícil, muito mais complexa. Sem saber o que fazer, eu pedi a ele um tempo para orar, para buscar a Deus saber o que eu devia fazer. E eu senti naquela oração Deus fazendo uma pergunta para mim, assim como ele fez para Bartimeu. O que queres que eu te faça? E Bartimeu disse, que eu torne a ver. Assim como ele perguntou a Salomão. E Salomão disse que queria sabedoria. Foi o que eu pedi. Pedi sabedoria de Deus, para que ele me mostrasse o caminho que eu teria que andar, para não cometer erros. Afinal de contas, era uma equipe importante e Deus me deu. Hoje, eu sou o Salomão que recebeu a sabedoria de Deus no meu trabalho. Ô Anderson, muito obrigada, viu? É isso, meus irmãos. A gente está aqui, procurando entregar o melhor, fazer desse programa um programa leve, suave, que vai chegar até você, mas que também
abrindo os seus olhos espirituais, o entendimento, né? Isso é muito importante. Estamos falando sobre o Salomão, um homem inteligente, rico, um homem que foi agraciado, cheio da sabedoria de Deus, e com a sabedoria se edifica uma casa, com a inteligência a casa é firmada. Então, guarde essa mensagem. Sabedoria e inteligência. Você vai ter tudo firme diante dos teus olhos e nada vai ser abalado, porque quem tem a sabedoria tem um conselho vindo dos céus, do alto de Deus para as nossas vidas. Olha, eu vou ficando por aqui. Que essa palavra tenha falado ao seu coração e até o nosso próximo programa, Gente da Gente. Forte abraço, que Deus te abençoe.